Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical nesse terceiro trimestre de 2019. Estamos tratando sobre a mordomia cristã, numa revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Na aula de hoje, estudaremos sobre a mordomia do trabalho. É a lição de número 9 do dia 1º de setembro de 2019. Quando nós pensamos no trabalho, eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu mato quando eu descobri quem inventou o trabalho. Na verdade, quem inventou o trabalho foi Deus, quem criou o trabalho, né, foi Deus. Quando Deus colocou Adão no Éden, o Senhor disse que ele iria cuidar do jardim, iria guardar o jardim. O ócio não faz bem para a saúde do ser humano. O ócio não faz bem para a mentalidade do ser humano. Desenvolver uma atividade é saudável. Adão, sem dúvida nenhuma, depois do pecado, a Bíblia deixa isso bem claro, depois do pecado, ele teve que comer do suor do seu rosto, porque a Bíblia passou a produzir espinhos e abrolhos, e isso dificultou o trabalho de Adão. Mas o trabalho foi criado por Deus. Durante a nossa lição, nós vamos entender a importância do trabalho, a dignidade do trabalho. Vamos tratar também sobre desenvolvermos um trabalho que seja prazeroso, que nos realize como pessoas. Então venha conosco nessa nossa 9ª aula desse terceiro trimestre, onde falaremos sobre a mordomia do trabalho. O texto áureo da nossa lição está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 10, que nos diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo tem uma palavra incisiva, né? Escreve de forma incisiva para a igreja de Tessalônica. O escritor de Provérbios também escreve nesse mesmo tom, mostrando que aos preguiçosos, eles não deviam, a mensagem aos preguiçosos é que eles não deveriam nem comer, porque o trabalho faz parte da vida cotidiana. Verdade prática da nossa lição nos diz que o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O trabalho realmente dignifica, o trabalho realmente enobrece. Quando nós possuímos bens que são conquistados com o suor do nosso rosto, quando possuímos bens que são conquistados com o nosso trabalho, isso produz respeito social. E então, sim, produz um enobrecimento e dignidade como seres humanos para todos aqueles que querem e que gostam de trabalhar. O ponto central da nossa lição é exatamente como a verdade prática: o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão, e os objetivos da nossa lição. Objetivo geral: esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão, é o objetivo de toda a nossa lição. E os objetivos específicos: mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. Nós vamos perceber que Deus trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. É lógico que esta é uma linguagem antropomórfica, atribuir formas humanas a Deus para mostrar que Ele está sempre trabalhando. Isaías escreveu no capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus como o Senhor que trabalha para aqueles que nele esperam. Então a Bíblia sempre faz questão de mostrar que Deus está trabalhando. Segundo, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E terceiro, elencar os princípios cristãos para o trabalho. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 13. Nessa lição houve uma falha aqui de grafia, né? Uma falha técnica, que o versículo 6 e o 7
estão grafados da mesma forma. Na verdade, o versículo 6 é o 7 e o versículo 6 não está aqui. Então nós vamos ler o versículo 6 na Bíblia que eu tenho disposta aqui no celular, porque é a mesma versão que está sendo utilizada, e o versículo 7 a gente faz aqui no nosso monitor. Versículo 6, não, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Versículo 6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordeiramente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então é uma palavra de Paulo à igreja de Tessalônica. E ele continua dizendo, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordeiramente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordeiramente, não trabalhando. Então, lá na igreja de Tessalônica tinha os preguiçosos, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs ou coisas que não são proveitosas. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa importante que Paulo está nos dizendo aqui, e nós vamos tratar disso durante a nossa aula, né? Preguiçosos que hoje aparecem entre o povo de Deus, dizendo, Deus me chamou para viver pela obra, mas na verdade dormem o dia inteiro, não desenvolvem nenhuma atividade, e querem viver de igreja em igreja, ministrando, recebendo uma ofertinha aqui e outra ali. E, na verdade, são os preguiçosos de plantão que surgiram no meio evangélico. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, falando da sua atividade, e ele diz algo interessante. Ele mostra que os dias que ele esteve na cidade de Tessalônica, enquanto esteve com os irmãos ali, ele trabalhou, ele desenvolveu uma atividade, e ele diz o seguinte, não que não tivéssemos autoridade. Quando Paulo diz não que não tivéssemos autoridade, Paulo vai deixar claro que o obreiro é digno do seu salário. Nós não estamos falando aqui que não podemos ter pessoas trabalhando de tempo integral na obra de Deus e percebendo uma receita, uma renda financeira do ministério, da igreja. Não é isso. Paulo diz que não se pode atar a boca do boi que debulha, porque aquele que primeiro colhe, aquele que planta, que colhe, deve ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Então, quem vive do altar é digno que ele coma do altar. Não é o que nós temos visto hoje. Aí Paulo vai deixar claro, não que não tivéssemos autoridade, ele está dizendo, não que nós não merecêssemos, não que nós não pudéssemos desfrutar daquilo que os irmãos estão nos ofertando. Aí ele diz, mas nós fizemos isto para que servíssemos de exemplo para vocês, para nos imitardes. Então, que fique bem claro que o que nós estamos tratando aqui não é que os obreiros, que a igreja não pode ter obreiros de tempo integral. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando que as pessoas têm que desenvolver uma atividade. Outra coisa importante também é compreendermos que os obreiros que trabalham de tempo integral têm que desenvolver um trabalho que faça jus ao salário que ele percebe da obra de Deus.
Ele não pode ser um obreiro de tempo integral que dorme o dia inteiro também só para dirigir um culto à noite, só para ministrar uma mensagem num culto à noite, no estudo bíblico. Ele tem que desenvolver um trabalho que faça jus ao salário que ele percebe. Vamos aos comentários da nossa lição, que são os comentários feitos pelo pastor Elinaldo Renovato. Ele, na introdução, vai nos dizer que o assunto desta semana nos mostra que Deus não fez o homem, nós já tratamos isso aqui, para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim. Como nós falamos, mesmo antes do pecado, Adão já tinha essa incumbência, já era ordem de Deus para Adão lavrar e cuidar da terra. Primeiro ponto da nossa lição, o trabalho de Deus na Bíblia. Primeiro parágrafo, o trabalho de Deus. A Bíblia vai nos mostrar, desde a sua gênesis, desde a sua história, ela inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. E disse Deus, haja, exista. Deus estava fazendo, Deus estava trabalhando, Deus estava executando uma tarefa. Então, antes de colocar Adão no jardim, a Bíblia diz que Deus fez o jardim. A palavra de Deus diz que plantou Deus um jardim no Éden e formou Deus um jardim no Éden. Ou seja, Deus estava sempre desenvolvendo uma atividade. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o trabalho de Deus na criação do homem. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós vamos compreender também que Deus trabalhou. Nós vamos entender, como nos diz aqui o pastor Elinaldo Renovato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então há uma atividade de Deus. Deus está fazendo isso e deixando um exemplo claro ao homem de que ele também deveria trabalhar. Terceiro parágrafo da lição, pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre Deus continua a trabalhar. O próprio Cristo disse isso, né? Em João capítulo 5 e o versículo 17, quando ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e a terra, trabalha em prol da sua criação. Nós citamos aqui o texto de Isaías, capítulo 64 e versículo 4, quando diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, há uma atividade, há um trabalho de Deus. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Este primeiro ponto da lição foi um ponto voltado para mostrar este trabalho, esta atividade de Deus e como a Bíblia trata essa questão do trabalho. E no segundo ponto, pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Como a Bíblia vai nos ensinar a ser mordomos de Deus enquanto desenvolvemos uma atividade. Primeiro parágrafo. O homem foi criado para o trabalho. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. Então, o homem foi criado para isso, faz parte. É lógico, quando falamos de homem aqui, estamos falando do ser humano, né? Nessas questões do trabalho, nós sabemos que houve uma diversificação na família, porque a família tradicional, há tempos atrás, há décadas atrás, era aquela família que só o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa, e nós sabemos que isso hoje se transformou. É muito importante pensarmos nessa questão da família, porque a família tradicional era esta. Eu conheço pessoas que criticam as famílias em que a mulher trabalha. Eu não faço isso porque eu acredito que cada um sabe como deve desenvolver o seu trabalho. Cada um sabe como deve desenvolver a questão da sua renda familiar. Uma coisa nós precisamos pensar. Enquanto a esposa trabalha, quando chegam os filhos, com quem esses filhos estão? Quem vai criar esses filhos, né? Quais as pessoas que vão educar esses filhos?
Outra coisa importante, se os pais estão fora de casa o tempo inteiro, principalmente na tenra infância da criança, como será o contato desses pais com esses filhos, como será a formação do caráter e da personalidade. Então, quem sou eu para dizer se a mulher deve trabalhar ou não? Pensando até que o trabalho dignifica também, a mulher que trabalha, ela se sente também importante, se sente dignificada com o trabalho. Mas é preciso pensar nessas questões familiares, é preciso pensar nas questões de criação de filhos e ajustar para que o trabalho dos cônjuges não prejudique a criação dos filhos. Então fica essa observação importante. Você que é professor de escola dominical, esse assunto pode surgir sem dúvida nenhuma. A gente sabe que ainda nos nossos dias tem pessoas que defendem a formação dessa família tradicional, onde o homem é o provedor da casa e a mulher é a rainha do lar, né, como nós falávamos antigamente. Mas esta é uma questão muito individual, uma questão familiar que deve ser resolvida pelos cônjuges dentro do ambiente da família, pensando que existem questões importantes que envolvem principalmente a criação dos filhos. Então, o homem foi criado para o trabalho. Deus criou e colocou no Éden para ele lavrar a terra, para ele trabalhar com a terra. No segundo parágrafo deste segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre o trabalho antes da queda. Nós já citamos isso aqui e vamos tão somente deixar referenciado aqui na lição, para que você, professor de escola dominical, possa, como a gente sempre tem dito, grifar os pontos importantes da lição, para você não ler a lição toda na classe. Então, o que nós fazemos aqui é dar subsídios para o professor de escola dominical. Então, o trabalho antes da queda. Ó. Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença, principalmente sem o perigo de morrer. Então o trabalho era simplesmente para que o homem desenvolvesse uma atividade. A gente sabe que se nós nos entregarmos ao ócio, isso é ruim para a estrutura física do ser humano. A gente sabe que o ócio total produz atrofia muscular e quando nós exercitamos e trabalhamos, isso faz bem para o nosso desenvolvimento físico. Então, o trabalho antes da queda era um trabalho sem desgaste físico e mental, era algo agradável. Era aquilo que era feito e que produzia crescimento, sem dúvida nenhuma. Terceiro parágrafo, o trabalho depois da queda. Sem dúvida, depois da queda, as coisas se complicaram. Depois da queda surge o medo e a maldição. A primeira coisa que surge em Adão é o medo, não é? Ele sabia, ele pecou e se escondeu de Deus. E aí, quando o Senhor o chamou, ele disse, olha, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Então, não é que o trabalho é problemático. O problema aqui foi o pecado, que entrou na estrutura do mundo e trouxe realmente um problema muito sério em todas as áreas da vida do ser humano. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O medo e a maldição. Por que a maldição? Porque Deus tinha dito que iria acontecer. Deus falou, o dia que comerdes do fruto, certamente morrereis. Mas não é que o trabalho é amaldiçoado. Não, de forma alguma. Eu deixo aqui até uma recomendação para todos que estão nos ouvindo e que você passe isso à frente. Tem pessoas que trabalham, recebem o seu salário e começam transferir palavras de maldição sobre o seu próprio salário e sobre o seu trabalho. Eu conheço pessoas que recebem o salário e dizem, eu já recebi esse salário de miséria novamente.
esse trabalho amaldiçoado. E a pessoa vai viver esta condição. Sem dúvida nenhuma, quanto mais recursos financeiros nós recebemos, nós já falamos aqui sobre a mordomia das finanças, quanto mais recursos financeiros nós tivermos, mais dignidade nós teremos para viver. Mas nós precisamos também, e já tratamos disso sobre a mordomia das finanças, saber administrar aquilo que nós ganhamos. Porque quem não sabe administrar pode ganhar pouco ou pode ganhar uma quantia volumosa de recurso financeiro. Não vai administrar bem. Então abençoe o seu salário, abençoe o seu trabalho, faça aquilo que produz satisfação para você e com toda certeza a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Então o medo e a maldição surgiram como consequência do pecado e não que o trabalho é amaldiçoado. Continuando dentro desse nosso terceiro parágrafo, o trabalho depois da queda, o pastor Elinaldo Renovato vai nos colocar um segundo ponto importante aqui. A ecologia foi mudada, então toda a terra recebeu a maldição, né? O Senhor disse, maldita seja a terra por tua causa. A terra passou a produzir espinhos, a terra passou a produzir abrolhos. O próprio Deus disse isso, né, para Adão, é o que nós vemos aqui, ó. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. As coisas mudaram. Agora, o mundo de Adão estava envolvido pelo pecado. Quando nós estudamos a martiologia, a doutrina do pecado, nós tratamos sobre isso aqui, o pecado, a transmissão do pecado original. E o Ralph Smith, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele ensina como é que esse pecado original foi transmitido para toda a raça humana. O mundo de Adão agora passa a ser permeado pelo pecado, porque ele pecou. Deus tinha criado tudo perfeito para a perfeição que estava nele. E agora ele pecou e perdeu essa perfeição, quebrou, degenerou, corrompeu essa perfeição. Então, o mundo que era perfeito se torna imperfeito também por causa do pecado de Adão. Terceiro ponto importante que o pastor Elinaldo Renovato nos coloca em relação a este trabalho depois da queda, o trabalho tornou-se desgastante. Agora, o ser humano não trabalha simplesmente para cumprir uma tarefa que foi outorgada por Deus. Porque é isso que era o trabalho para Adão antes da queda. Ele simplesmente trabalhava para cumprir uma tarefa que foi outorgada por Deus. Ele sabia que a terra ia produzir. Agora não, agora ele tem que trabalhar a terra para que a terra produza. Agora ele tem que limpar a lavoura, ele tem que tirar os espinhos, ele tem que fazer com que a terra produza. Antes da queda, a terra já produzia naturalmente. E Adão tão somente trabalhava cumprindo esta tarefa outorgada por Deus. Após a queda, Adão tem que trabalhar a terra para a terra produzir. É um esforço totalmente diferente. Ou seja, se ele não trabalha a terra não produz. Este trabalho se torna desgastante. Quando a pessoa tem um trabalho que ela não gosta e ela diz, mas eu preciso fazer esse trabalho porque senão eu não tenho recurso, senão eu não consigo sobreviver. É um trabalho desgastante, forçoso. Eu me lembro de alguns anos, numa aula de aconselhamento familiar, uma aluna me pediu um conselho, nós conversamos num horário de almoço. Essa aluna era de uma família muito bem financeiramente falando, o esposo empresário, e quando nós começamos a conversar, ela me fez saber, ela era dentista, né, tinha feito odontologia, era responsável, numa cidade no interior de Minas Gerais, era responsável por toda a parte odontológica, gerenciava toda a parte odontológica da prefeitura, tinha um bom salário, mas ela disse o seguinte, mas não é a profissão que eu gostaria de ter. E a gente pensa, mas uma profissão rentável, esposo empresário, essa pessoa tem tudo que qualquer pessoa gostaria de ter. Ela disse, mas não é a profissão que eu gostaria de ter. Ou seja, ela desenvolveu uma profissão digna,
uma profissão muito bonita, até importante, uma profissão muito de um status social muito bom, mas não é o que ela gostava. Então, a renda financeira, a financeira advinda deste trabalho não era prazerosa, não era agradável, era um trabalho desgastante, era um trabalho complicado, desgastante. Então, nós precisamos desenvolver trabalhos que sejam realmente relevantes e que envolvam a nossa vida e que nos produza prazer. Pastor Elinaldo vai nos levar ao último ponto da lição, terceiro e último ponto da nossa lição. Princípios cristãos para o trabalho. Primeiro parágrafo. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Esse é um princípio muito importante. O suor do seu rosto. O princípio bíblico é este. O homem comerá a partir do seu esforço pessoal. Quando nós pensamos nisso, nós aprendemos que comer a partir do seu esforço pessoal é algo digno e justo. Na leitura bíblica em classe, Paulo deixa isso claro. Tem alguns entre vós que não querem proceder desta forma. Isso não é justo. Estar sempre sugando do outro, viver explorando o outro, isso não é justo, não é digno, é feio, é horrível, é falta de hombridade, de brio, e principalmente para homens, não é verdade? Principalmente para nós, homens, nós precisamos viver de forma digna. Segundo parágrafo, o pastor Elinaldo vai tratar sobre o trabalho deve ser diuturno, ou seja, o trabalho deve ser constante. Eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar 24 horas, até as leis trabalhistas falam sobre isso, não é? Nós precisamos de um momento de descanso. Mas quando ele nos propõe aqui que o trabalho deve ser diuturno, ele está dizendo que nós precisamos estar envolvidos com este trabalho. Alguns trabalham de dia, outros trabalham à noite, cada um sabe da sua necessidade e desenvolve as suas atividades. Terceiro, o trabalho deve fazer com que nós não sejamos pesados a ninguém. Este é um princípio. Paulo, no texto da leitura bíblica em classe, ele vai deixar claro aos irmãos de Tessalônica: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Eu gosto muito de usar esse termo. Eu não quero ser pesado a ninguém. Eu não quero ser um peso na vida das pessoas. Eu quero viver de forma agradável entre as pessoas. Sabe quando o cidadão chega na casa do outro, já chega na hora do almoço, ele já marcou a hora de almoço para chegar, e a pessoa já vem esse preguiçoso de novo, quer comer de graça aqui em casa. Então, não ser pesado a ninguém. Quarto parágrafo, pastor Elinaldo Renovato nos propõe que o preguiçoso, como disse Paulo, nós comentamos isso no início, o preguiçoso não deveria comer. E ele coloca aqui que parece ser um discurso duro, né? Mas para aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, essa é uma verdade. Aos que não gostam de trabalhar e não querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando, isso é uma verdade. Tem pessoas que não querem trabalhar, não querem desenvolver uma atividade e querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. Cada um de nós precisamos entender o tipo de padrão de vida que nós podemos ter. Lógico que trabalhando. Existe hoje, dentro dessa questão de padrão de vida, existe um problema muito sério hoje. Às vezes, até mesmo no contexto de igreja, as pessoas querem competir umas com as outras. Eu fico observando que tem pessoas que, lá no interior de Minas Gerais, a gente fala que tem pessoas que vivem o luxo e padecem o bucho. É um jargão mineiro, né? É um dito popular, bem mineiro, bem lá do tipo de mineiro mesmo, tipo lá daquele pessoal interiorano. Mas essa é uma verdade. Porque o vizinho meu comprou um determinado carro, eu não posso, mas eu vou passar fome e vou comprar um carro daquele mesmo jeito. É uma competição social. A mídia tenta gerar isso na nossa mente. A mídia tenta enfiar isso goela abaixo na sociedade, mostrando, não, você tem que ser diferente, você tem que mostrar.
As redes sociais hoje estão cheias disto. A pessoa vive postando que está aqui, que está ali, e às vezes gastando dinheiro naquilo que não pode para viver uma vida que não tem, para aparentar aquilo que nunca foi. Então nós precisamos aprender a viver de acordo com o que o nosso padrão de vida oferece. Eu sei que tem pessoas que têm condições infinitamente maiores do que a minha. Para que eu vou competir com essa pessoa? Não tem jeito. Isso é também a mordomia cristã. É vivermos dentro do nosso padrão, buscando melhorias constantes, mas dentro do padrão de vida que Deus nos permite viver e com qualidade de vida, com dignidade, porque é possível. Quinto parágrafo do nosso terceiro ponto, a relação de empregados e empregadores. Pastor Elinaldo Renovato vai nos tratar aqui o que Paulo fala sobre os patrões cristãos. Os patrões cristãos, eles são orientados a tratar os empregados com dignidade. Paulo diz, olha, vocês têm o mesmo Senhor. Vocês têm o mesmo Senhor. E também os empregados cristãos. E aqui é um negócio complicado. Os empregados cristãos devem tratar os senhores, obedecer os senhores, como se estivesse obedecendo ao Senhor. Como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Isso aqui é uma dificuldade, porque tem empregados que são crentes e trabalham para patrões crentes e acham que os patrões crentes têm que fazer por eles além daquilo que faz para um funcionário que não é crente. A gente tem que entender que existe uma relação, um vínculo empregatício. E aqueles, às vezes, que trabalham em igreja, que acham que pode chegar atrasado, não precisa ter compromisso. Ele, não, mas esse aqui é o meu pastor. Mas ele esquece que ele está percebendo uma renda financeira por um trabalho que ele está prestando. E ele tem que ser produtivo. Então, como servos, nós não podemos roubar os nossos patrões. Não podemos roubar as pessoas que nos dão emprego. Precisamos ter um vínculo de trabalho, um vínculo empregatício. E o pastor Elinaldo Renovato vai encerrar dizendo que nós não podemos nos submeter ao trabalho vil, deixando-nos aqui uma orientação como crentes, como salvos em Cristo Jesus, com o tipo de trabalho que nós vamos nos envolver. E ele nos aconselha, e é algo ético, a não nos envolver com trabalhos que estão fora da legalidade, né? Então, o crente precisa ter cuidado com isso aqui, não envolver com trabalhos que são, na verdade, contravenções penais. O crente precisa ter cuidado com o tipo de trabalho que ele vai se envolver. Eu digo que eu sou de um tempo de igreja que se o crente fosse arrumar um emprego num bar onde ele tinha que servir bebida, por exemplo, ele dizia, não quero esse trabalho, Deus vai me abrir uma porta. E Deus realmente abriu uma porta diferente. Hoje as coisas não é um ambiente aqui, e nem o tempo nós temos para discutir esse assunto. Esse seria um assunto para ser discutido em ética cristã, um assunto muito importante, atual e relevante, mas para ser discutido em ética cristã, é preciso pensar. É preciso, a partir da comunhão que nós temos com Deus, refletirmos sobre isso. Que tipo de trabalho nós vamos desenvolver para nos dignificar, mas que não fere a ética cristã. Então, nós precisamos ter o cuidado com isso. Não nos submeter ao trabalho vil, aquilo que não promove o reino de Deus, aquilo que não dignifica o nome de Deus, aquilo que envergonha o evangelho, ok? Vamos a algumas considerações que eu julgo serem importantes e finalizamos então a nossa aula. Primeira consideração importante, precisamos desenvolver uma atividade profissional prazerosa. Já tratamos disso aqui, fazer aquilo que nós gostamos, estar voltados para aquilo que nos dá prazer. É possível ter prazer no trabalho. O trabalho tem que nos dignificar como seres humanos, mas também nos produzir prazer. Segunda consideração importante, o trabalho honesto gera dignidade e respeito. Quando nós trabalhamos de forma honesta, isso não gera só dignidade, gera um respeito social. As pessoas precisam aprender também a nos respeitar pelo trabalho que nós desenvolvemos,
No texto que Paulo nos coloca aqui na leitura bíblica em classe, ele deixa claro, e no texto está implícito, que a igreja de Tessalônica respeitava Paulo pela maneira como ele se portava. Isso porque ele trabalhava também, ele não era pesado a ninguém. Terceira consideração importante: existem preguiçosos que querem viver da obra. Nós já fizemos esta referência aqui. Gente que não gosta de trabalhar e diz: Deus me chamou para viver pela obra. Gente que fica o dia inteiro dormindo, ou andando de casa em casa, comendo na casa de um, comendo na casa de outro, e diz que Deus me chamou para viver pela obra. O que é esse viver pela obra? Na verdade, viver pela obra é se lançar de forma integral, mas é trabalhar e fazer jus ao salário que está percebendo. Viver pela obra não é dormir o dia inteiro. Viver pela obra não é viver na casa de um e outro, dando trabalho, incomodando as famílias. Viver pela obra não é viajar e ficar 30, 60 dias fora de casa e deixar a família passar necessidade. Como crentes e como igreja, nós precisamos rechaçar esse tipo de gente, que são, na verdade, exploradores, preguiçosos e que não querem desenvolver uma atividade profissional. Todas as pessoas que Deus chamou no contexto da palavra de Deus estavam trabalhando, estavam desenvolvendo uma atividade. Deus não chama preguiçosos. E, por fim, a última consideração importante: a vida profissional dá estabilidade ao ser humano. É importante todos nós termos uma profissão. Qual é a sua profissão? Que tipo de atividade você desenvolve? O que você faz da vida? É importante termos esta resposta. E a vida profissional, ela dá estabilidade ao homem. Ela faz com que nós tenhamos condições de manutenir a nossa subsistência e a subsistência da nossa família. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa 9ª lição. Na semana que vem estaremos de volta e esperamos você aqui na Academia de Pregadores. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.